Clary, mas e agora? O que eu preciso olhar, né? Então, são 3 situações que aqui precisam ser olhadas. Quais são? Relacionamentos no geral. Como assim, Clary? Relacionamentos no geral é os relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais, relacionamentos interpessoais, até mesmo relacionamento consigo mesmo. Então, esses relacionamentos, eles estão trazendo para você consciências, estão trazendo para você alguns bloqueios, algumas coisas que você precisa olhar. Às vezes, são algumas lições kármicas que você precisa observar. Eu não sei se você já tem o seu mapa de alma. Se você tem o seu mapa de alma, vale a pena você dar uma olhada na parte das lições kármicas para você entender o que você precisa aprender, porque as lições kármicas, elas influenciam tanto os nossos relacionamentos quanto o nosso financeiro, e ali tem coisas que você precisa aprender. Se você não tem o seu mapa de alma, já fica o convite para você fazer ele comigo, que vai trazer muita clareza para você. Então, vamos continuar aqui. Os relacionamentos, no geral, eles trazem muitas percepções. Então, eles podem trazer energia de alegria, de tristeza, de prosperidade, de não pertencimento, de solidão, de julgamento, de dúvida, de escassez. Porque nós somos seres humanos, precisamos da troca com outros seres humanos. E essa troca, como ela tem sido? É uma troca onde só você dá e você não recebe? Então é preciso olhar também para essa questão desses relacionamentos no geral, de como eles estão sendo, se essas energias elas estão impactando o seu emocional, se tem questões que não estão resolvidas no seu passado, se tem questões que precisam de liberações, se você pode estar presa em relacionamentos do passado que você ainda está puxando a energia da pessoa e a pessoa puxa a sua energia, precisa fazer talvez um divórcio energético. Então, assim, vale a pena olhar para essa área e ter mais consciência, a partir de agora, de como você está se relacionando com as pessoas. Cara, como assim? É sério. Eu vou dar um exemplo particular meu, tá, gente? Eu, por exemplo, tinha muito isso de ter amizades que não eram recíprocas e que elas só me procuravam quando precisava. Mas, tipo, quando eu queria alguma coisa, nunca era sobre financeiro, mas às vezes era só uma conversa, um passeio. Nunca estavam disponíveis para mim, nunca. É incrível, nunca estavam disponíveis para mim. Não me respondiam as mensagens quando eu mandava, mas quando elas precisavam, elas sabiam que podiam contar comigo. E aí, às vezes, eu abria caminhos para essas pessoas, mas não havia reciprocidade alguma. E aí, eu percebi que aquilo não estava sendo bom. Porque se você tem uma relação de amizade com alguém, olha só, amizade, não é colega, tá, gente? Amizade. Essa amizade, ela precisa ser recíproca. Aquela pessoa, ela precisa também estar disponível para quando você precisar. Não é só venha nós, em vosso reino nada, né? Comecei a cortar, comecei a parar de estar disponível. Comecei a olhar, caraca, isso estava sugando a energia. E aí é interessante que você percebe que suga a energia mesmo. E que você, quando você se desvincula, você começa a perceber que muitas coisas vão abrindo na sua vida. E aí, o relacionamento geral também pode falar de relacionamentos no trabalho. Às vezes é o ambiente que você trabalha que está tóxico, que você precisa trocar, que você precisa deixar, que você precisa sair, porque a sua energia já expandiu tanto que você não pode mais pertencer àquele grupo, àquela empresa, àquele local ou aquela forma que você vem trabalhando já não serve mais, você precisa expandir, ver outras formas mais leves, mais gostosas de você vivenciar a vida, de você também receber o seu dinheiro. Olhar para isso. Aí vem outra área aqui. Não, vamos continuar falando de relacionamento ainda, tá? Depois a gente vai pro espiritual e família e parentes, porque são coisas que também precisam de serem olhadas aqui. E aí, aqui vem a necessidade de você olhar para as coisas que você ainda está trazendo, para as mágoas, para a falta de perdão, situações que não ficaram bem resolvidas, de você olhar para a sua vida com um pouco mais de consciência. É parar e olhar. Tá? Porque a gente não costuma, sendo bem sincera, a gente não costuma, mesmo a gente que é terapeuta, às vezes a gente deixa de priorizar. É por isso que eu, Clary, resolvi fazer o Divinos. O Divinos é um tratamento que tem aí duração de 14 dias, mas não são 14 dias seguidos. São 14 dias onde a gente faz só durante a semana. Tem algumas pessoas que fazem parte do Divinos, com o intuito de me obrigar a me
tratar energeticamente, espiritualmente, de todas as formas, todos os dias. E aí eu expandi isso para que todas as pessoas que queriam a mesma coisa viessem comigo, sabe? E tá sendo incrível, porque eu tinha esse costume, tô sendo sincera com vocês, de ter todas as ferramentas possíveis para fazer limpeza, cuidado, enfim, comigo. Mas eu não tinha constância. Então, por exemplo, uma limpeza de casa que eu pude estar fazendo pelo menos de 15 em 15 dias, energeticamente, né? Eu fazia uma vez por mês, às vezes eu passava um mês e pouco sem fazer. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? É trazer essa proteção, essa limpeza, essa cura, essa questão para a nossa vida de olharmos mais para nós, de cuidarmos mais de nós, de priorizarmos-nos. Então, são atitudes, são coisas que mudam. E engraçado que depois que eu comecei o Divinos, eu faço tratamento para mim direto, sabe? Parece que desbloqueou uma coisa. Então, eu ativo as placas para mim, eu faço as mesas para mim. É tanta coisa que eu faço para mim que eu vejo que as coisas elas só andam, só melhoram, só avançam, só evoluem. E aí eu quero trazer essa consciência para vocês. Olhem para aquilo que é importante, olhem para você, olhem para os relacionamentos que você está permitindo, olhem para as pessoas que estão te rodeando, olhem o ambiente que você frequenta. Será que tá bom mesmo? Será que a sua intuição não está pedindo para você já trocar, para você mudar, para você virar chave, para você olhar para aquilo que está te sugando e deixar aí? E aí vem a questão que às vezes você traz pessoas para sua casa que acaba trazendo ali energias de inveja, de um monte de coisa, e acaba trazendo uma certa desarmonia no seu ambiente, na sua família, no seu financeiro, sabe? Então, a necessidade de você olhar para os seus relacionamentos de forma geral, a necessidade de você trazer essa harmonia, de você entender a sua energia feminina e masculina, suas polaridades que todo mundo tem, para trazer esse equilíbrio. E a primeira pessoa aprender a se relacionar com você mesmo. Porque quando você aprende a se relacionar com você mesmo, a se entender, a se compreender, a saber exatamente o que você gosta, a fazer coisas que você gosta mais, a vida melhora, as coisas melhoram e os seus relacionamentos em geral também melhoram. Aí agora a gente vai falar sobre famílias e parentes, porque é importante. Aí depois a gente vai para o espiritual, tá? Quais são as consciências trazidas aqui nessa questão da família, parentes, o quanto eles nos afetam? Primeiro que afeta porque a gente tem aquela questão, né? Ai, é sangue. Preciso fazer tudo. Então, às vezes, a gente sente culpa quando a gente não consegue ajudar ou não pode ajudar da forma que outra pessoa quer. A gente fica sentindo culpado porque a gente queria fazer mais. Só que aí vem a questão: quando você sente culpa, quando você sente vergonha, quando você sente que está em dívida com alguém, a prosperidade, ela também se fecha na sua vida, sabe? Ela acaba que cria barreiras, cria obstáculos. Então, às vezes, o seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro não vem porque você ainda está olhando para papai, mamãe, que não tiveram tanto, ou que tiveram dificuldades, ou que tiveram bloqueios. E aí você, às vezes, fica com medo, mas se eu tiver mais, eu vou ter que dizer não para algumas coisas. Eu não quero ser ruim, então eu não quero dizer não. Então eu não quero prosperar. Isso é inconsciente, porque conscientemente, né, mente fala, eu quero mais dinheiro, eu quero ter uma vida melhor. Mas aí no inconsciente vem aquela sensação de culpa, né, de questões. Aí você olha para essa questão da família e dos parentes, aí você percebe o quanto eles influenciam. Quem é casado sabe que muitas vezes a gente trava a nossa prosperidade também por conta do parceiro. Homens, geralmente, eles não têm tanto essa questão quanto nós mulheres. Mas o homem, às vezes, ele sente que ele tá sozinho, né? Porque, às vezes, a parceira, ele tem um plano ali, uma meta de construir coisas, e a parceira ali, ela não tem o mesmo objetivo, ela vai e começa a gastar demasiadamente, e aí ele sente que ele tá pensando sozinho. Mas nós mulheres temos muito essa questão, ai, eu não posso ter mais dinheiro do que o meu marido. Isso é inconsciente, porque tem uma certa crença de que a mulher tem que ser submissa. E para a mulher ser submissa, ela não pode ter mais que o seu marido. Porque se tiver mais, tem aquela crença também que ele vai deixar, que ele não sabe lidar com isso. Mas na verdade não é bem assim. O masculino, ele sabe lidar com mulheres que são independentes financeiramente, mas também que sabem receber dele. Essa é a questão. Nós, mulheres,
precisamos entender que nós podemos fazer mais dinheiro, ter mais dinheiro que o nosso marido, sim. Mas que nós também devemos saber receber do nosso companheiro. E aí é que entra em equilíbrio. Você tem o seu dinheiro, você gasta o que você quiser, vocês podem fazer planos juntos, de construir bases juntos, de investir em alguma coisa juntos. Ou então, se no relacionamento também ele quer ser o provedor total, e você receber disso também, sabe? Uma coisa não anula a outra, não impede a outra. Então, às vezes, esse medo de ser deixada, esse medo de estar magoando o marido, esse medo de são coisas que acabam afastando a prosperidade. Aí depois vem os filhos, que aí às vezes você fala, eu preciso colocar meus filhos em primeiro lugar. E aí você vai deixando também sonhos novamente para trás. E não é bem assim. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Os filhos, e eu falo como filho, né? O filho, quando ele tem uma mãe, um pai, que eles se priorizam, que eles veem, que eles estão realizando sonhos, que eles estão felizes, eles querem a mesma coisa para a vida deles, sabe? Eles querem a mesma coisa porque eles veem que seus pais eles não estão insatisfeitos ou estão frustrados com as escolhas que fizeram. E aí eles têm um referencial. Falo por mim, porque às vezes eu vejo minha mãe e ela muitas vezes ela se lamenta pelas escolhas que ela fez, pelas coisas que ela deixou. E aí acaba gerando aquele vínculo de, às vezes, culpa, crítica na minha vida, porque eu achava que eu tinha que estar ali, sendo a mediadora, tentando resolver as coisas dele, sabe? Tentando. E me sentia culpada, porque eu queria ser tudo que minha mãe não pôde ser para que ela fosse feliz. Então, uma das coisas que ela queria muito era ser advogada, então eu me tornei advogada, sabe? E aí depois eu vi que não era bem isso. Não é que eu não goste da advocacia. Hoje eu já vejo algumas áreas que eu ainda atuo de forma leve, mas não é mais aquela coisa. E às vezes vem aquela cobrança da minha mãe, mas era para eu estar advogando. Porque era o sonho dela e era para ela estar advogando. Então, isso gera um certo confronto, sabe? Você entende? Então, geram expectativas demais nos filhos, e os filhos geram expectativas dos pais. E aí você fala, cara, mas eu não tenho filho. Tá tudo bem se você não tem filho. Mas você também é filho, você é filha. Entendeu? Aí eu tô trazendo aqui várias situações para trazer consciência para vocês. E aí, quando você olha para isso, você começa a perceber que as barreiras, os obstáculos, está tudo a partir de uma perspectiva que você precisa mudar. E quando você começa a mudar essa perspectiva, as coisas elas começam a ser trabalhadas. Essa questão de família e parentes, ela pega bastante na prosperidade, porque faz com que a gente se sabote, faz com que a gente resista, faz com que a gente tenha pontos de vista fixos, faz com que a gente vivencie as nossas próprias dores da nossa infância, faz com que a gente crie crenças de não merecimento, alguns padrões de crenças de ancestralidade, do tipo que não sou boa o suficiente, não posso, minha família não foi, não prosperou, eu não posso. Se eu for, eu vou ser a primeira, eu vou ser a única, isso é difícil porque eu vou estar só, porque todos vão me julgar, sabe? São essas coisinhas que a gente vai percebendo. E aí, a gente vem aqui para o último pilar, o espiritual. Claro, mas o espiritual importa? Com certeza, gente. O espiritual importa mais do que você pode imaginar. Porque se o nosso espiritual está desalinhado, se nós... E eu não falo de você tem que estar numa igreja, sabe? Não, de forma alguma. Não falo isso, você tem que estar numa igreja. Eu falo que você precisa entender o que você quer, o que você precisa, vivenciar uma espiritualidade fluídica, que não precisa de templos para você vivenciar, mas você precisa estar em conexão consigo. Isso é super importante, consigo, com o seu Deus interno, com o universo, com quem quer que seja que você acredite, para te ajudar a abrir os caminhos. Porque se você não tem fé, é mais difícil. Se você não acredita em nada, é mais difícil. Então, a espiritualidade, ela traz isso, essa compreensão, essa fé, esse amor universal, ajuda a abrir os caminhos para as nossas conquistas, materializações, realização de sonhos. E quando você está desconectado, você sente que a sua energia ela vai com mais facilidade, você fica mais suscetível a ataques espirituais, seja por energia de encarnados ou não, seja por inveja, seja por magia, seja por obsessão, seja por N situações. Até mesmo as energias telúricas, né?
as energias do inconsciente coletivo, que também estão fortes nesse momento planetário. Então, quando nós se abrimos para estar mais presentes com o nosso espiritual, as coisas elas andam. Então é preciso olhar para o espiritual com mais profundidade. E olha só, o quanto de coisa que a gente falou, o quanto de coisa que a gente está abrindo aqui a consciência para vocês em relação ao financeiro, em relação ao profissional, em relação às conquistas materiais. E tudo isso faz com que você crie magnetismo para receber o dinheiro, para receber com leveza. Porque veja bem, se os seus relacionamentos eles são desequilibrados, com certeza você não sabe receber também o financeiro. E aí muitas coisas travam, sabe? Então tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Estabelecer o equilíbrio entre mental, material, emocional. A sua mente e o coração precisa criar uma ponte, sabe? E essa ponte que se transforma em equilíbrio para você, onde você dá e você recebe, se expande para a sua vida em todas as áreas, em todos os momentos. E aí é que a verdadeira prosperidade acontece. Porque aqui, gente, a gente trabalha o financeiro, mas não é só o financeiro que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando todos os pilares. A gente está trabalhando limpezas, as curas, sabe? Trazendo expansão, proteção. Será que você está buscando isso, mais disso para sua vida? Sabe? Então, é essa consciência cessada. Eu espero que todos vocês se encontrem bem com este áudio, que pensem, que reflitam, que busquem perspectivas, que busquem ter objetivos, que busquem o seu crescimento, seja ele pessoal, amoroso, financeiro, profissional, o que quer que seja, para que a sua vida ela se abra em bênçãos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe aqui no seu comentário o que mais chamou atenção, o que você precisa mudar na sua vida.